Se você pesquisar na nossa história, vai encontrar mulheres incríveis que deixaram seu legado, ainda que muitas vezes não tenham tido o reconhecimento que mereciam. O mundo não reconheceu, mas elas lutaram contra tudo e contra todos para fazer valer seus ideais. Não se renderam ao sistema da época, ainda que tivessem que abrir mão de sua identidade, de seu conforto e de sua posição social. Poucas delas foram reconhecidas como lideranças formais, mas todas têm força de uma líder de verdade, coragem e determinação. Fizeram parte de sua personalidade. Eu sou Carlos Roberto e a partir de agora você acompanha na TV CH o programa Mulheres Marcantes da História. Vou te contar, a partir dos fatos históricos, por que essas mulheres fizeram a diferença por onde passaram. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma mulher que viveu num período da história em que tudo foi negado às mulheres. Apesar disso, ela tinha sede de conhecimento e, contra toda a sociedade da época, seguiu em frente com seus estudos e seus sonhos. Papisa Joana é nossa personagem de hoje. Vamos falar hoje sobre uma personagem muito importante na história e que a igreja faz de tudo para esconder. Ela esconde com unhas e dentes o fato de ter existido uma papisa entre os 266 papas. Primeiro, ela diz que foi uma intriga da Igreja Ortodoxa que inventou isso para caluniar a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois, dizem que foram os evangélicos que inventaram tudo isso para caluniar a Igreja Católica Apostólica Romana. O fato é que tem diversos escritos que falam sobre uma mulher que, numa certa época da Idade Média, ela exerceu o cargo de Papa, um cargo que é inerentemente aos homens. Aconteceu que uma jovem da Mogúcia, na Alemanha, filha de pais ingleses, de nome Giliberta, tinha muita vontade de aprender a ler, tinha vontade de ser algo mais do que uma camponesa. E tinha um pai que queria que seu filho mais velho fosse padre. Então, ele aproveitava todos os passantes na região que eram religiosos e os hospedava e pedia em troca que desse aulas ao seu filho de teologia, de filosofia e de outras matérias. E nessa época nada era lícito para as mulheres, tá? A mulher não podia aprender a ler, a mulher não podia ser testemunha num tribunal, a mulher muitas vezes era cerceado o seu direito à herança. Então a mulher não tinha nada. E essa filha desse cidadão inglês, de nome Giliberta, que é o nome da papisa, com vontade de aprender, ficava escondida, olhando as aulas que o professor estava dando para o irmão. E aprendia com muita facilidade. E quem aprende gosta sempre de mostrar que aprendeu. O pai sempre descobria que ela estava vendo as aulas escondidas e a castigava duramente. Estou falando de castigo físico. Então, essa mulher foi aprendendo, essa jovem no caso, né? Ela foi aprendendo tudo que aqueles monges que passavam lá tentava ensinar para seu irmão, que tinha uma dificuldade de aprendizado muito grande. Mas um dia passou, lá pela fazenda do pai da Giliberta, isto é, a papisa, um monge. E esse monge ficou hospedado alguns meses lá. E passaram a namorar e eles fogem. Dali, da Mogúcia, eles fogem, vão caminhando, passam por diversas peripécias, até que chegam à Grécia. Nesse meio tempo,
ela, Giliberta, a papisa, se traja de homem porque era mais fácil andar pelas estradas perigosas trajada como homem do que como mulher. Uma mulher corria perigo sempre na Idade Média. Então, depois dessas peripécias todas, eles chegam na Grécia. A Grécia é o berço da cultura, e lá a Giliberta, ela em 2 anos, ela aprende a retórica, ela aprende medicina, ela aprende matemática, e durante a viagem ela aprendeu muito mais com o monge, que era um ótimo professor, esse namorado dela. Aprendeu filosofia, teologia, as diversas coisas inerentes a um sacerdote. E depois de 3 ou 4 anos que eles estão na Grécia, eles retomam o caminho peregrino, né, pode-se assim dizer, e vão para Roma. Nesse trajeto, esse namorado dela morre, contrai uma doença, do qual eles não conseguem a cura, e ele vem a morrer no caminho. Ela prossegue o resto da viagem sozinha. Ao chegar a Roma, ela se hospeda num pequeno mosteiro, e ali ela começa um trabalho muito importante. Ela começa a curar, ela começa a ensinar as pessoas a higiene, que isso não era usual na Idade Média, para ver que ela era uma pessoa com a cabeça acima da sua época. E de tanto ela curar, de tanto ela ser assim boa para as pessoas, inclusive teve uma peste muito grande e ela trabalhou muito para ajudar as pessoas, inclusive ela contrai a doença e se recupera, e um monge descobre que ela não é homem, ela era uma mulher. Mas como ele era muito idoso e ele entendeu, ele falou para ela que o segredo dela estava guardado. Mas só que a fama dela chegou à colina do Vaticano, chegou ao Palácio do Vaticano. Então, ela foi levada para a corte papal para tentar curar o Papa Leão IV. Porque o Papa Leão IV sofria de gota, tinha problemas nos rins, tinha uma série de doenças, porque ele era um glutão de marca maior. A Giliberta, quer dizer, a papisa, ela fica na corte papal, e ali era um campo vasto para os conhecimentos de medicina dela, que não era só o Papa. Com o tempo, ela passa a ser o médico, ou melhor, a médica pessoal de Leão IV. Mas só que o conhecimento dela de teologia, de filosofia, de retórica era muito grande, estava encantando a todos. E, além de médica, ela estava sendo conselheira de Leão IV. Tudo que ele queria resolver, ele mandava chamar Giliberta. E isso causou um grande ciúme num bispo chamado Anastácio, porque ele era o conselheiro oficial e ele tinha a ambição de ser o próximo Papa. Tá? Aí ele, vendo que a Joana estava tendo sucesso, primeiro como médica, segundo como conselheira, ele se tornou um grande inimigo dela e fazia de tudo para colocá-la em desgraça. Aconteceu que Leão IV veio a morrer e ela foi pega de surpresa quando a elegeram Papa. Então, aí a Giliberta, a papisa Joana, vira o Papa João VII. Ela ficou na corte papal durante 2 anos, 7 meses e 4 dias. Muitos dizem que não teve a papisa Joana. Outros dizem que teve a papisa Joana, mas foi no ano de 914, após o Papa Sérgio III. Outros falam que não, que a papisa Joana existiu, mas foi em 1087,
após o Papa Vítor III, e outros ainda colocam a papisa após 1099, após o Papa Urbano II. Mas a data mais certa mesmo é no ano de 855, 854, 855, quando ela sobe ao poder. Muitos alegam, não posso deixar de falar, que a vacância papal só ficou vago 1 mês e alguns dias após Leão IV. Mas isso é muito fácil de quem faz o índice dos papas mexer nas datas. Eles mexeram nas datas, eles tentam esconder Estevão II, porque morreu antes de ser consagrado, tinha sido eleito e não foi consagrado. Então, mexer é fácil. E no universo de 266 papas, tira um mês daqui, tira outro mês dali, coloca um mês ali, que vacâncias tiveram diversas. Então, é muito fácil esconder isso, tá? Então, o mais certo é que a papisa Joana subiu ao poder em 854. Nessa época, passou a namorar um monge e conde, o nome dele era Gerard. Ela namorava esse indivíduo, ela engravida dele, era fácil esconder a gravidez por causa das vestes papais, mas um dia, numa procissão, antes da igreja de São Clemente, ela cai tendo dores atrozes e tem um filho. Uns dizem que ela foi apedrejada. Tenho minhas dúvidas. Quantas pessoas ousariam matar uma mulher que deu à luz ali no meio da rua, mesmo que tenha sido um sacerdote? Tenho dúvidas se foi isso. Acredito mais que ela morreu no parto, tá? Inclusive, para os que tentam esconder que existiu uma papisa Joana, até os anos 1500, tinham diversos monumentos que faziam referências a ela. Tudo isso foi escondido. Esse tema hoje, para o Vaticano, é proibido. Ninguém quer saber nem de falar disso. No meu entendimento, só engrandeceria o papado, porque teve uma abertura para que tivesse uma mulher e de grande inteligência. Mas é isso que eles não querem, que ela foi mais papa do que muitos homens, que só se aproveitaram do trono papal. E essas foram as nossas informações de hoje. Não deixe de continuar suas pesquisas e não perca o nosso próximo encontro no Mulheres Marcantes da História, aqui na TV CH. Fique em paz e até breve.